Se você acha que a ampliação da Lei Maria da Penha e outras leis que estão sendo propostas, que estão sendo homologadas, já repercute de uma forma meio que negativa tanto para homens quanto para mulheres na interação mínima que você tem com uma mulher, agora imagina uma lei que simplesmente, se você tem um ato com alguma mulher, independentemente se você for homem ou mulher, ela pode amanhã ou depois entrar na justiça, entrar com uma ação judicial, que aquilo não foi consentimento claro e expresso. Tipo assim, você foi deitar com uma mulher, ela consentiu naquele momento, só que depois ela entra na justiça e fala que não consentiu em nada. Então você vê o quão absurdo é isso? E sim, essa lei já existe e foi feita lá na Espanha, que é chamada só o sim é sim. E eu já vou adiantar uma coisa aqui pra você. Se você ainda tem esperança de ter um relacionamento, principalmente fora do país, com destaque na Espanha, sem um advogado ao seu lado, é melhor você começar a se preocupar, meu amigo e minha amiga. Porque hoje eu vou falar a respeito dessa nova lei e como o Brasil, né, que o Brasil gosta de meio que importar tudo o que é fora da realidade aqui do Brasil, então não duvide se amanhã ou depois essa lei entrar em vigor aqui nas terras tupiniquins. En España, a partir de hoy, las mujeres y los hombres no somos iguales ante la ley. Irene Montero, la ministra de Igualdad, se ha salido con la suya y ha logrado sacar adelante la conocida ley del solo sí es sí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues agárrense, porque a partir de ahora se acabará con la presunción de inocencia de los hombres. Todos serán culpables hasta que se demuestre lo contrario. Mas antes de eu dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, no começo do vídeo eu acredito que vocês já tiveram uma pequena noção de como essa lei é tão problemática assim. E veja bem, deixando claro aqui desde o começo, eu sou contra qualquer tipo de abuso envolvendo mulher, homem, criança, idoso, independentemente de quem for. E que as penas, as leis sejam duras sim para quem fez esse tipo de ato. A justiça, ao meu ver, ela tem que se basear em provas, não em eu acredito, eu me sinto. Quando você remove a necessidade de provas, necessariamente você não está protegendo as vítimas, porque você está convidando o caos, as distorções e as falsas acusações e entrarem pela porta da frente. E eu acredito que 100% das pessoas que assistem meus vídeos concordam comigo. Então, voltando um pouco nessa retórica toda dessa lei, tá acontecendo lá na Espanha, que bem provavelmente pode ocorrer aqui no Brasil, a ideia, na teoria, parece linda, né? Proteger a mulher, garantir que ninguém seja forçado a nada. Palmas, é lindo, mas aí vem a prática, e a Espanha, com a sua genialidade legislativa, conseguiu criar uma distopia entre os sexos. A lei diz que o consentimento só vale se for, entre aspas, livremente expresso por meios de atos que, diante das circunstâncias do caso, expressem claramente a vontade da pessoa, fecha aspas. Mas isso é óbvio, caramba, é lógico que é óbvio. Mas e quando o óbvio vira uma armadilha? Esse é o ponto que eu vi vídeos de pessoas falando a respeito desse caso, advogadas, e eu li a respeito. Cara, pensa comigo assim, uma analogia simples que todo mundo vai conseguir compreender. Você, independentemente homem ou mulher, você tá lá com a sua namorada, rola um clima, um beijo, um toque e as coisas acontecem que vocês sabem muito bem. Ninguém vai parar pra fazer uma ata notorial de consentimento. Ninguém grita, sim, eu consinto. Tipo assim, faz um vídeo gravando, você vai falar que tá consentindo com o nosso ato e tal. Não acontece isso. As pessoas se comunicam com o corpo, né? Com o olhar, com a reciprocidade. Mas para essa lei, veja bem, se não tiver um sim explícito, sei lá, um carimbo certificado de consentimento assinado em 3 vias, com firma reconhecida em cartório, pode ser que não tenha consentimento nenhum. E o pior, a mulher pode depois dizer que não consentiu em nada, mesmo que na hora estivesse tudo fluindo. É tipo você comprar um carro, usa por um ano, e depois o vendedor vira e fala, mas você não deu um sinal de sim, claro, expresso na hora da compra, então o carro é meu de novo. Isso é insano. E a cereja do bolo é que a ministra da Igualdade espanhola soltou essa, digamos, pérola, né? Abre aspas. Nenhuma mulher terá que provar que houve violência ou intimidação em uma agressão para que seja considerada uma agressão. Fecha aspas. Traduzindo aqui, a palavra dela já basta. Não precisa de provas, não precisa de ônus da prova, é a presunção de culpa. É o fim da picada, cara. E isso não é justiça, ao meu ver, e para muitas pessoas também, né? É meio que um tribunal de exceção onde um lado já entra condenado, que magitoriamente vai ser os homens. Essa erradicação
da figura masculina em qualquer interação mínima com a mulher. E detalhe ainda, não só os homens héteros, mas também os gays, as mulheres lésbicas. E isso é puramente uma falácia verbal. Eles pegam uma palavra consentimento, esticam, retorcem até ela perder completamente o sentido original. O texto é tão aberto, tão vago, que cabe qualquer interpretação dentro dele. E quando a lei é vaga assim, todo mundo sabe que ninguém é inocente, que todo mundo já pressupõe, quem vai pagar o preço? O cidadão comum, o homem de bem, a mulher de bem, o homem, a mulher que namorou e que teve uma relação consensual, que acreditava que estava tudo certo na hora do ato, e de repente ele se vê diante de uma acusação sem ter como se defender. Agora eu quero que você pense comigo de uma forma mais racional, sem emoção, sem lado político, sem ideologias aqui. Veja bem, todo mundo sabe que existem pessoas boas, pessoas ruins, mulheres boas e mulheres ruins. Não é que as mulheres todas falam a verdade e tal. Tem mulheres que vão usar essa lei para benefício próprio, para ferrar a vida da outra pessoa. E em qualquer sistema jurídico minimamente sério no mundo, existe um princípio básico que a gente aprende até o ensino médio, que é a presunção da inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. O ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar é de quem acusa, certo? Eu acho que todo mundo entende isso. E isso existe uma razão muito simples aqui, para proteger pessoas inocentes de acusações falsas. E quando a ministra lá da Espanha diz que a mulher não precisa provar nada, ela tá virando esse princípio de cabeça para baixo. Agora é assim, o homem ou a mulher que é culpado até que ele mesmo prove que é inocente. E como você vai provar isso, meu amigo e minha amiga? Como você prova que houve consentimento numa relação que aconteceu na intimidade em quatro paredes sem nenhuma testemunha, sem nenhuma gravação? É quase impossível, sejamos honestos aqui. Agora, por que eu disse pra vocês que vai ter casos, se não já está acontecendo, de mulheres usarem essa lei a seu favor? Porque veja bem, essa lei do só é sim, lá da Espanha, tem alguns conceitos jurídicos abstratos e ela também veio com um pacote financeiro para quem se declara vítima. Eu acho que vocês já estão conseguindo pegar o fio da meada. Essa lei, basicamente, ela diz que oferece uma ajuda financeira anual de até 14.000 euros, cerca de, eu acho que uns 70 mil reais por ano, de acesso prioritário à habitação pública para as supostas vítimas. Então, peraí, vamos pensar juntos aqui, colocando os pingos nos is. Se porventura uma mulher está passando dificuldades financeiras, não tem onde morar, vê na TV que pode receber essa grana e ter moradia garantida, se fizer uma denúncia, o que impede ela de fazer uma falsa acusação? Que obstáculo jurídico existe agora que a palavra dela vale mais do que ouro? Bom, eu acho que vocês entenderam aqui que não dá pra gente tampar o sol pela peneira de que vai existir mulheres que vão usar essa lei a favor do benefício próprio, de fazer uma falsa acusação porque a lei está a favor dela, independentemente se ela está fazendo uma falsa denúncia. Aí eu entro numa outra discussão. E se porventura também acontecer aqui no Brasil, existir uma lei parecida com só é sim, imagina se existir esse benefício que está acontecendo lá na Espanha. Meus amigos, vocês vão ver um boom de falsas denúncias de mulheres falando que saiu com um cara, né, no dia, sei lá, ano passado e agora esse ano ela teve a consciência de que não foi consentida e tal, porque a justiça, a lei tem uma questão de ajuda financeira, e você acha mesmo que não vai existir mulheres que vão usar essa lei ao seu favor próprio? Bom, eu acho que todo mundo sabe que isso vai acontecer. Aí a gente começa a enxergar de que a visão de muitos homens e até mulheres começam a, sei lá, mano, parece que é uma espécie de agenda da destruição das famílias, da interação de homem com mulher, de interação humana, sabe? Porque a consequência disso tudo é aquele efeito dominó, que vai destruir as relações humanas. Primeiro é o medo, né? O homem ou a mulher vai ter medo de se aproximar, de flertar, de ter intimidade. Porque qualquer passo em falso, qualquer interpretação equivocada pode custar a liberdade dele. A espontaneidade, o romance, é tudo encerrado. É tudo enterrado. Tanto é que eu já fiz vários vídeos, e é só vocês dar uma pesquisada aí, de homens e mulheres que não estão mais tendo interação nenhuma no ambiente de flerte, no ambiente de pegação. Tanto é que tem até um movimento que os homens estão fazendo de a troca da omissão. Se não for sua mãe, sua mulher, sua irmã, sua filha, uma amiga sua, uma conhecida, você não intervém em nada que aconteça com essa mulher. Você só liga pra polícia e deixa eles fazer o trabalho deles e você não se coloca a dar cara a tapa. Até nisso os homens já estão despertando, se assim que eu posso dizer, porque é só você ver as leis, não é simplesmente uma questão, os caras estão vendo muito conteúdo Red Pill ou coisa assim do tipo. Não é isso, cara. As próprias leis já estão jogando eles de escanteio. Os homens e também as mulheres que têm interação com outras mulheres. As leis
praticamente estão contra eles, cara. O outro ponto que muitos vão colocar aqui é a falsa acusação, né? Porque não vem com esse papinho de que mulher não mente, de que mulher fala a verdade em todo e qualquer tipo de ação. Cara, é só você ver depoimentos aí de delegados, advogados, pessoas que mexem com casos de famílias, que o número de falsas acusações entre as mulheres também que traem, cresce. Não é uma questão isolada da coisa toda. É um fato, é uma coisa factível. Porque mulher mente sim, mulher pode ser mau caráter. E qualquer pessoa sincera entende perfeitamente que ambos os sexos são capazes de fazer as mesmas coisas desde que as circunstâncias sejam adequadas, tanto boas quanto ruins. Uma falsa acusação vindo de uma mulher não é simplesmente, um vacilo, ela mentiu, qualquer coisa assim do tipo. É um crime que destrói vidas, não só da vítima que sofreu essa falsa acusação, mas da família dele, a reputação daquele homem ou daquela mulher, tira anos de sua liberdade, acaba com o seu psicológico, e a falsa acusadora, o que ganha? Antes, talvez nada, mas agora com essa nova lei na Espanha, e que muito provavelmente, sejamos realistas aqui, já que o Brasil gosta de importar leis semelhantes de outros países, ela pode ganhar uma casa e ainda um salário bem generoso. E outra nota relevante que eu quero deixar aqui: ser contra determinados aspectos de uma lei não significa ser contra a proteção das mulheres. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Mas tem uma galerinha aí que qualquer coisinha que você fale, entre aspas, que eles acreditam ser contra as mulheres, mesmo que você só esteja apontando algumas incoerências, alguns efeitos colaterais de tudo essa repercussão de todas essas leis, você já é colocado como misógino, isso, aquilo. Só que essa galerinha não entende que praticamente eles estão fazendo a famosa missandria. E isso precisa ficar muito claro aqui. Muita gente transforma qualquer crítica jurídica em uma guerra ideológica, em uma guerra de narrativas, posicionamento político, que vocês conhecem muito bem, mas é que nem aquele ditado que todo mundo já ouviu: dois errados não fazem um certo. Mas e você, concorda com essa lei e acredita que possivelmente possa virar o Brasil com uma roupagem diferente? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, que é totalmente de graça, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, a me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma, que as opções são desde o Apoia-se, que tá aqui na descrição, deixando também um valeu demais, que ajuda muito. E fora ainda que aqui no YouTube tem a opção de você virar membro do canal, contribuindo com um valor simbólico todo mês, que faz uma diferença enorme, que eu vou deixar alguns vídeos exclusivo para membros. Mais para frente eu vou colocar ainda mais vídeos de certos temas que são polêmicos, vou deixar só para a área de membros. Então, se você quer me ajudar financeiramente, essas são as formas que vocês podem sim me dar um incentivo a mais. E da forma grátis, que todo mundo sabe, é curtindo, comentando, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.